Olá! Sabe, depois de um procedimento no coração, como colocar um stent ou fazer uma ponte de safena, é muito comum sentir aquele alívio gigante, né? Aquela sensação de que, pronto, o problema foi resolvido. Mas a verdade é que a jornada para a saúde do coração está só começando. Hoje, a gente vai mergulhar no que os dados mostram sobre aquele risco que continua ali, mesmo depois do tratamento, o tal do risco residual. E essa é a grande pergunta, não é? Muita gente pensa que uma vez que a artéria bloqueada foi consertada, o perigo passou. Só que a realidade ela é um pouquinho mais complexa. O procedimento trata a consequência, aquela obstrução grave, mas não trata a doença por trás de tudo, a que causou o bloqueio. E para a gente ter uma ideia do tamanho do desafio, olha só esse número, 11%. O que será que ele significa? Pois é, 11%. Essa é a chance de acontecer um evento grave, como morte, infarto, AVC ou até uma nova cirurgia que não estava nos planos. E tudo isso já no primeiro ano. Fica claro que o trabalho para proteger o coração está longe, mas muito longe de terminar. Então, nesta primeira parte, vamos entender direitinho o que é esse risco que insiste em ficar. Pensa assim. A revascularização é como consertar um cano que estourou numa casa com um encanamento todo antigo. O conserto é essencial, claro, mas não impede que outros canos venham a dar problema logo ali na frente. Então, o ponto central é este. Mesmo com a pressão arterial sob controle, a glicemia em dia e o colesterol LDL parecendo estar na meta, ainda existe um risco. Esse é o risco cardiovascular residual. É aquele perigo que fica meio escondido, mesmo quando achamos que estamos fazendo tudo certo. E esse esquema aqui, que pode parecer meio complicado à primeira vista, mostra uma coisa fundamental. O risco não vem só do colesterol numa única artéria. Repara como vários fatores, tipo inflamação, questões do metabolismo, da coagulação do sangue, está tudo interligado. Isso mostra que a doença cardiovascular afeta o corpo inteiro. É uma condição sistêmica e o nosso foco também precisa ser. Agora, vamos para os dados da vida real, que são, assim, impressionantes. Um ano depois do procedimento, mais da metade das pessoas que fumavam continua fumando. Quase metade de quem tem diabetes não atinge a meta de controle do açúcar no sangue. E mais de um quarto não consegue chegar nas metas de colesterol. A distância entre o que a gente sabe que precisa ser feito e o que de fato acontece é gigantesca. E a coisa fica ainda mais séria porque esses fatores não agem sozinhos. Quase metade das pessoas acumula 2 ou mais desses fatores de risco um ano depois. Isso cria um efeito que multiplica o perigo, sabe? Deixa tudo ainda mais arriscado. Ok, então se o problema é esse, qual é a solução? Vamos focar nisso agora. Se existe um alvo principal na luta contra o risco residual, são os lípidos e, mais especificamente, o colesterol LDL. É aqui que uma ação bem focada pode trazer os maiores resultados. E tem essa frase que resume décadas de pesquisa. Não existe um limite, um piso mágico para o colesterol LDL. A ciência é muito clara. Quanto mais baixo, melhor. Reduzir o LDL de forma agressiva é seguro e continua diminuindo o risco de novos problemas no coração. Certo, mas quais são os números? Para quem já teve um evento no coração e passou por uma revascularização, a categoria é a de risco muito elevado, e a meta é direta e bem agressiva. O colesterol LDL precisa estar abaixo de 55 mg por decilitro. É um alvo bem mais apestado do que para a maioria das pessoas. E para saber se a gente está atingindo essa meta, tem que medir. Isso significa fazer exames de sangue, o perfil lipídico completo, com frequência. E aqui tem um ponto que muita gente não sabe. As diretrizes hoje recomendam medir a lipoproteína A, ou LPA, pelo menos uma vez na vida. É um fator de risco genético que não aparece nos exames comuns e pode explicar uma parte daquele risco residual. Ok, temos as metas. Mas como a gente chega lá? Bem, a base de absolutamente tudo, antes de qualquer remédio, é o estilo de vida. É o que chamamos de terapia não farmacológica. E aqui não tem atalho, não tem jeitinho. Mudar o estilo de vida não é uma opção, é a fundação onde todo o tratamento vai ser construído. Os remédios funcionam muito, mas muito melhor quando estão apoiados em hábitos saudáveis. E quais são esses passos? Bom, são os clássicos, mas a importância deles é imensa. Parar de fumar, sem dúvida, adotar uma dieta saudável, como a mediterrânea, fazer pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, controlar o peso e, claro, moderar o consumo de álcool. Cada passo desses tem um impacto direto e comprovado na redução do risco.
Agora sim, vamos falar da terapia farmacológica. O estilo de vida é a base, é essencial. Mas a verdade é que para chegar em metas tão baixas como um LDL abaixo de 55, a maioria das pessoas vai precisar de uma ajudinha da medicina moderna. E o caminho é bem definido, sabe? É passo a passo. O passo 1 é sempre uma estatina de alta intensidade. Se a meta de LDL ainda não for atingida, o passo 2 é adicionar um outro remédio, a ezetimiba. E se mesmo assim o alvo não for alcançado, o passo 3 envolve os inibidores da PCSK9, que são medicamentos injetáveis superpotentes. A mensagem aqui é: não se deve desistir até que a meta seja atingida. E não é só o LDL que é vilão. Para quem tem triglicerídeos altos, mesmo com LDL controlado, existe o icosapente etil, que já mostrou reduzir os eventos em 25%. E para aquela tal da LP alta que a gente falou, ainda não há tratamentos aprovados, mas a ciência não para e já existem terapias muito promissoras sendo pesquisadas. Bom, estamos chegando ao fim da nossa conversa. Então, para a gente fechar, vamos amarrar os pontos principais, aquelas mensagens que realmente importam. Vamos lá. Primeiro, o procedimento no coração é o começo, não o fim da linha. O risco residual é real e precisa de atenção constante. Segundo, o alvo principal é claríssimo, um LDL abaixo de 55. Terceiro, a base de tudo é o estilo de vida, é a principal defesa. E por último, a medicina moderna tem ferramentas poderosas para ajudar a gente a chegar lá. E para encerrar, fica essa reflexão. A jornada da saúde do coração não é uma única batalha que se vence, mas sim uma campanha contínua. Uma campanha onde cada dia de cuidado ativo com o risco é uma nova vitória. A informação e a ação são, sem dúvida, as ferramentas mais poderosas para garantir um futuro mais saudável.